Só falou do Haddad aí, né? Falou do Haddad. O Haddad que tá na Câmara dos Deputados nessa quarta-feira, 22 de maio, para dar esclarecimentos sobre política econômica, teve que responder algumas perguntas dos deputados, entre elas também a questão de taxação dos sites internacionais. Ontem o Arthur Lira falou sobre isso. Ele trouxe um dado que ele não me disse de onde ele tirou, falando que 60% dos compradores das lojas como Shein, Shopee, entre outras, pertencem à classe A e B, e que o restante pertence à classe C e D. Mesmo assim, eu não sei se é verdade esse dado, não sei de onde ele tirou esse levantamento, mesmo assim, é relevante a quantidade de gente que compra nesses sites internacionais estão nas classes C e D. Você vai me falar, não, mas olha só, essas medidas do governo de taxação e tudo mais, elas visam aí combater caralho, mano, peraí. Elas visam combater, esqueci a porra da palavra. Caralho, mano. A sonegação, porra, a palavra que tá me fugindo. Eles visam combater a sonegação dos grandes varejistas que importam muito lá da gringa para revender aqui. Beleza, isso aí é um ponto, tá, gente? Esse é um ponto válido que merece ser discutido, mas a pessoa física que compra um fone de ouvido, um cabo, um periférico para o computador, um hardware para o computador, coisas que a gente não produz. As empresas que estão aqui da área de tecnologia, uma boa parte delas pega peças lá da China e coloca a logo delas para vender aqui, estilo a Multilaser, faz isso daí, então nem fabrica aqui. O apelo político de que, na verdade, era preciso taxar para pessoa física, veja bem o que eu estou falando, para pessoa física, porque isso ajudaria na indústria local, é meio falacioso. Porque até o momento a gente não tem essa indústria local estruturada como alternativa para a gente comprar aqui, gerar emprego aqui e gerar tributo aqui dentro do Brasil. Não existe ainda. Então, é uma política que, ao meu ver, parece querer apenas beneficiar o velho da van, beneficiar a Riachuelo, beneficiar a Renner, beneficiar os grandes varejistas nacionais, Magazine Luiza, porque eles, no fim das contas, vão também comprar muita coisa lá da gringa para revender aqui. É o que eles fazem. Muitos deles fazem isso daí também. Então, essa atitude do governo aí, ela se torna impopular por conta disso. Não adianta falar, não, mas olha só, a gente está aqui tentando priorizar a indústria nacional. Tá, indústria nacional, qual indústria nacional? Qual indústria nacional? Qual o projeto de indústria nacional para substituir, tá, essas compras? A gente não tem onde comprar um fone de ouvido barato. A gente não tem onde comprar produtos aí eletrônicos de baixo valor agregado que são produzidos no Brasil. Ele não existe ainda. Ele não existe ainda. Então, para mim, essa é uma das atitudes mais impopulares do governo até agora. Tem gente que gosta de acusar quem faz essa crítica ao governo de ser liberal e consumista. Ah, olha lá, o consumista querendo comprar sua brusinha. Ah, e o pobre não come brusinha. Porra, mano, você tá, além de tudo, tá, transformando o pobre em uma pessoa indigna de se vestir, uma pessoa indigna de querer comprar para além da comida que faz o sustento dele diário. Isso para mim é ridículo, esse argumento. Mas aí teve o Arthur Lira falando sobre isso, teve o Haddad também. Vou mostrar aqui cada um deles, né? Vou mostrar primeiro aqui o Arthur Lira, porque se o Arthur Lira também tá saindo em defesa dessa pauta, já é uma grande red flag. Na minha percepção, é uma grande red flag, porque ele fala o seguinte, essa questão de dizer que é o menos favorecido que vai perder o poder de compra, você tem que colocar um pouco na balança a manutenção dos empregos, a concorrência com as empresas nacionais. Totalmente errado esse argumento do Lira, tá? Ele fala do número de 60% de compras feitas pelas classes A e B, tá bom, e aí você tem 40% da população que tá na faixa do C e D e que também compra, e essa pessoa vai sim perder o poder de compra, vai muito, vai perder muito o poder de compra, porque o poder de compra da classe C e da classe D é muito menor do que o da classe A e B. E partidos de oposição estão querendo discutir o texto dos $50, né? O relator ficou de procurar uma solução alternativa, mas há uma mobilização grande aí do setor de varejo do Brasil, de todos os setores, com confederações, sindicatos,
falando da importância e do que está acontecendo. Os problemas são sérios. Você não pode usar de razões rasas para justificar. Nós tivemos acesso aí a uma pesquisa da FSB de um instituto que demonstra que quase 60% dos consumidores dessas empresas são A e B, classe A e B. Então, essa questão de dizer que é o menos favorecido que vai perder o poder de compra, você tem que colocar um pouco na balança. Manutenção dos empregos, a indústria nacional, a concorrência com as empresas nacionais, que não estão pedindo isenção, estão pedindo pé de igualdade. Então, tá aqui o Lira falando sobre isso daí. Tem o Haddad também falando sobre isso daí, ele falando que quando foi passar o pente fino ali, né, nessa situação, ele descobriu que um único remetente mandou 17 milhões de remessas e que isso não estava sendo cobrado. Isso aí eu tenho que concordar com o Haddad. De fato, não dá para deixar essa boiada passar, mas não é bem isso que está sendo proposto no momento, no Congresso, tá? De 5, 6 anos para cá, essas empresas usaram um expediente, como o senhor colocou, ilegal, para passar como remessa, pessoa a pessoa, o que era uma venda comercial. Tá? Falando português claro. Só que havia determinação política que durou 5 anos que nada fosse feito. Eu digo que é política porque se você falar com qualquer auditor da Receita Federal, eles vão dizer, nós avisamos. Teve um nome estrangeiro que um único remetente mandou 17 milhões de remessas para o Brasil, como se fosse pessoa a pessoa. Isso estava apurado pela Receita Federal, ninguém fez nada. Nada. 6 anos sem ninguém fazer nada. Deixando a boiada passar. O que aconteceu quando a gente se deparou com o problema? Fizemos o remessa conforme. E agora nós estamos num debate que está no Supremo, que está aqui, que está no Executivo, sobre onde colocar o sarrafo disso. E há muita preocupação, evidentemente, há preocupação com a opinião pública, há preocupação com os empregos do comércio local. Com a minha opinião pessoal, é de que venda é venda. Venda é venda. Se ela aconteceu em território nacional, ela tem que ser isonômica. É o meu entendimento. Então, a preocupação do comércio é legítima, na minha opinião. A preocupação da indústria que já está sendo afetada é legítima. Mas precisa haver um entendimento dos 3 poderes em torno dessa questão que saiu do controle não agora. Porque, na verdade, isso começou lá em 2018, 2019, em que essa curva começa a entrada fraudulenta dos produtos e ninguém toma providência. Eu fico admirado de ver como isso não foi objeto ainda de uma investigação. Por que isso aconteceu? Se tivesse resolvido na origem, nós não teríamos o problema que temos hoje. Ok. A gente sabe que grandes empresários vão se aproveitar de todas as brechas possíveis para não ter que pagar imposto, tá? Mas isso incidir naqueles que compraram, que nem esse cara aqui, ó, Receita Federal prendeu um negócio meu de 20 conto que comprei na Shopee, eram photocards de K-pop. Assim, não tem cabimento, né? Não tem cabimento. É você comprar uma treta muito desnecessária e que vai, sim, refletir em votos em 2026. Não estou dizendo que isso daqui vai fazer o governo perder, nada disso. Mas é preciso focar em quem tem que ser realmente taxado e quem não, né? Porque, cara, assim, de verdade, né? Tributar ainda mais as classes C e D no Brasil, isso é inaceitável, né? Isso aí é indiscutível na minha visão, e o Haddad, ele acaba criando ali uma antipatia entre o eleitor de baixa renda ao insistir em fazer, né, com que essa taxação chegue, inclusive, em compras ínfimas. Vamos ver aqui também ele falando com o Nicolas Ferreira, falando para ele parar de lacrar nas redes sociais.
nesse assunto porque é uma nova realidade. Essa questão dos aplicativos, dos marketplaces, é uma nova realidade e nós temos que estudar isso, ver a repercussão econômica disso. Vocês querem ideologizar o debate. Isso é ruim. Vocês passaram pano para contrabando, estimularam o contrabando. O deputado Kim não sabe que o ICMS é Kim não, o Nicolas não, Kim, desculpa. O senhor sabe que é um imposto estadual. Só devia estar criticando os governadores que estão cobrando, se o senhor é contra. Eu sou a favor do que eles fizeram e agradeci aqui. Os governadores por terem no âmbito do CONFAS tomado uma medida corajosa. Mas o ICMS que é cobrado dos marketplaces é estadual, não é federal. O senhor está querendo botar na conta do governo federal um imposto estadual. Na minha opinião, decisão correta que os governadores tomaram. O senhor vai criticar publicamente os governadores que o senhor apoia? Não, né? Não fará isso. Pega o microfone e fala mal do Tarcísio. Vamos lá. Coragem, deputado. Sim, ministro, primeiro. Fala. Presidente, Fala, fala aí. Só para... Não, Fala aí. veja. Não vai falar. Você não vai falar. Não, ele... Presidente, Não, Eu não vou o te ministro causar pode esse constrangimento. Eu não vou te causar esse constrangimento. não tem nenhum problema, ministro. Porque, Sou sabe por quê? absolutamente Sabe por quê, contrário à deputado? taxação por parte do Deputado Kim. governador Tarcísio ou de qualquer outro Deputado, governador. deputado. O varejo brasileiro é honrado. É feito de empresários honrados. A indústria brasileira é honrada. Não é assim como o senhor está colocando. As pessoas que mandaram esse documento para nós são honrados. Merecem ser ouvidos pelo senhor. Receba-os no seu gabinete e ouça os argumentos. Tá porra. Aí chamou o Kim Kataguiri na bisnaga, como diria você, César Calejão. Fala mal, covarde! Fale mal de Tarcísio de Freitas. Aí ele não tem coragem de falar. Obviamente não tem coragem de falar mal de Tarcísio de Freitas. E ele fica ali, não, claro, se precisar eu falo, mas eu nunca vi falar. Não, mal de Tarcísio ele nunca vai falar. Não, e o problema de enfrentar um cara preparado como o Haddad é isso aí, entendeu? Vai ficar ruim, mano. Você pega um... Eu não quero usar o termo moleque, porque isso de alguma forma serve para desculpar a atuação de figuras como o Kim Kataguiri, mas você pega um cara lacrador, entendeu? Que tem esse tipo de abordagem e às vezes funciona. Né? Às vezes tomar tapa na cara para ganhar like em rede social e vender view de YouTube, monetizar a tua plataforma no YouTube, às vezes funciona. Tem uma molecada que te segue, gosta, ó lá, fica tomando bico no cu para engajar a audiência, às vezes funciona, às vezes não. Mas se você pega um cara um pouco mais preparado como Dino, como Fernando Haddad, dá ruim, irmão, dá ruim. É esse tipo de coisa aí que você viu aí e azeda o pezinho do frango. Agora, entrando no mérito da questão, portanto, porque o Haddad foi muito bem na fala dele aí. Ele sabe, Haddad, ele sabe que ICMS é um imposto na esfera estadual. Ele sabe. A questão aqui é que essa galera, eles não têm nenhum tipo de compromisso com a materialidade factual do que está sendo discutido. Eles não têm projeto de país, eles não têm absolutamente nada. O negócio dessa galera é atacar o PT e lacrar para angariar capital político e monetizar as suas respectivas plataformas no YouTube. É isso aí. Então não tem o menor problema. Eles vão usar populismo penal, eles vão... Nesse caso aí, eu nunca vi o Kim usar o dogma religioso, que é o bolsonarismo. Não, ele nunca usou. Até esse ponto eu nunca vi. Não, nunca usou. Não é do feitio do MVL. A plataforma dele, Não é. Enfim, agora, é uma galera que não tem o menor compromisso, não tem nenhum projeto de país, entendeu? Não tem seriedade naquilo que propõe e fica à mercê de tomar esse tipo de esculacho quando se vê confrontado com alguém que está de fato mais preparado. Entrando no mérito da questão aí, Maldonado, eu concordo com você que é uma questão extremamente impopular, mas tem uma questão de ordem prática que o governo precisa fechar as contas. Tem um arcabouço fiscal que depende disso. Então, é fato que o Haddad está atrás de buscar mais receita, porque existe uma necessidade de ordem prática.
que se impõem. E a argumentação dele, nesse sentido, eu ia explicar, e isso é exatamente o que ele disse, em como esse esquema transação pessoa a pessoa foi utilizado para fazer vendas Sim, comerciais, é absolutamente irrefutável. É sim, irrefutável. Agora, via de regra, e isso eu acho que a gente tem que se acostumar de novo a lidar, mano. As questões sociais, elas são complexas. Não é tipo, ou é isso ou é aquilo. Quase que invariavelmente, mano, elas são complexas. Então, eu concordo com tudo que você falou e concordo com tudo que o Haddad falou também. Então, aí que tá a complexidade e E por que a que é uma complexidade complexidade. também de entender que enquanto se joga para a torcida ali, que foi bem lembrado, né, pelo Haddad, quando se joga para a torcida, porque é o seguinte, Ah, né, se a compra for até de $50, ela é taxada apenas pelo ICMS, que é um tributo estadual, ICMS é um tributo estadual, tá? E se for acima de 50, aí sim, ela é taxada em 60% imposto de importação mais o ICMS. Isso daí você pode jogar para a torcida o quanto for. Só que quem está usufruindo disso daí também são os governos estaduais. E que foi bem lembrado e que o Kim jamais entraria em nenhum debate para criticar o Tarcísio de Freitas por estar usufruindo disso. é. Agora, Helder, sendo honesto contigo, todas as principais, num escopo mais amplo dessa análise, todas as principais economias do mundo que hoje se valem do discurso do livre mercado adotaram medidas tarifárias, adotaram medidas protecionistas, investiram no fomento da própria indústria nascente, entende? Todas, mano. O Reino Unido faz isso desde Henrique VII, a Alemanha faz isso com os Guilherme, a França teve o robertismo, os Estados Unidos, a própria Guerra de Secessão teve uma questão tarifária absurda que determinou, por exemplo, com Abraham Lincoln, a despeito do argumento da luta contra a escravidão, tinha uma questão tarifária brutal por trás disso, entende? Então, assim, é complicado, cara, porque o mundo inteiro taxa, o mundo inteiro adota esse tipo de medida que protege a sua. Ah, mas puta, é um bando de burguês, as indústrias. Em ampla medida e é uma medida impopular pra caralho, eu reconheço isso. O governo vai ter um certo problema, principalmente com a classe C, que compra blusinha da Shine, como é que se pronuncia isso mesmo? Shen, Shein. Então, agora, tem toda essa complexidade que a gente acabou de salientar. Existe uma ilegalidade sendo cometida, o governo precisa auferir receita para fechar o arcabouço fiscal, e, por outro lado, é uma medida, como você muito bem salientou, complicada em termos de capital político. Né? Não é fácil, não, mano. não, a equação não é fácil. Eu não vou ser injusto e dizer que a equação é fácil. Existe aí alternativa para o governo nessa questão? Eles tentam colocar à mesa a discussão de uma nova política industrial que tem 300 bilhões previstos para financiamento até o ano de 2026. A ideia é ampliar a competitividade da indústria brasileira, tá? E desenvolver o setor produtivo e tecnológico do Brasil. Mas qual que é a realidade que se impõe hoje para quem precisa consumir de alguma maneira e comprar aquilo que a nossa indústria ainda não produz, tá? Porque tem muita gente que vive de revender o que compra na gringa, em lojinha de capinha de celular, de eletrônico e coisa e tal, essas lojinhas que tem aí nos centrinhos de bairro, centrinhos de cidades, muitas dessas lojinhas, elas se sustentam com compras do exterior. Quem trabalha nessas áreas sabe, entendeu? Então hoje a nossa realidade, é uma realidade que a gente não tem uma indústria que produz nem bugiganga semi-descartável. A gente não tem. A gente precisaria de um plano de industrialização para construir esse segmento antes de qualquer maneira, antes de qualquer tomada de decisão. A gente nem tem. Você entendeu? Hoje o que a gente tem aí, a realidade que a gente tem é a Multilaser comprando lá da China e metendo a logo deles para vender lixo aqui no Brasil. Porque o que a Multilaser do Renato Feder vende no Brasil é puro lixo. Você vai encontrar aí na AliExpress coisas pelo metade do preço muito melhor do que a Multilaser vende. Então, o que o pessoal reclama, e com razão, né? O consumidor final é que ele vai continuar pagando a conta aí de muita gente que vai continuar sem pagar essa conta e poderia
como igrejas, como multibilionários, e vai cair nas costas, mais uma vez, da classe C e D. Esse é um debate que não pode ser desprezado pelo simples fato de que, olha, o Bolsonaro deixou o governo e o Brasil em situação de terra arrasada e agora o Haddad tem que arrumar casa. Beleza, a gente sabe que de fato isso ocorreu, com toda aquela tentativa de comprar a reeleição, todo mundo estava acompanhando. Mas o que se cobra, até mesmo de eleitores do Lula, é que a medida a ser tomada não seja essa, né? Ou que seja pensada medidas alternativas a essas, porque sim, vai ser bastante impopular e tem sido bastante impopular esse tipo de questão em roda de bar, tá ligado? Às vezes você não ouve nada sendo falado do governo, mas essa é uma questão que sempre surge. E aí, quando você toma um apelido, mano, de eleitor, você não consegue recuperar mais. E o Haddad tá sendo chamado de taxade por aí mesmo, mano. Não, vai ser. Vai ser. Agora sim, cara, eu sinto que com o meu trabalho, a minha função não é vender fumaça, você entende? Veja, eu poderia muito bem usar o canhão de mídia que vocês criaram, Sim. aqui hoje para vocês, e dizer o seguinte: é isso mesmo, Maldonado, tem que taxar grandes fortunas, tem que taxar igreja. Porra, é óbvio que eu quero que isso seja feito, Maldonado. É óbvio. Só que é pueril, irmão, acreditar que você vai taxar a igreja hoje e você não cai. É pueril acreditar que você pode simplesmente mexer nas estruturas de quem manda no país e você não vai ter os Marinho, o dono da CNN, os Mesquita, os Frias. A coisa já está por um fio, velho. Se a Globo muda essa chave minimamente, o governo se torna insustentável. Então isso aqui vai render corte. Sabe por que vai render corte? Você vai pegar a galera analisando e fazendo análise para DCE de universidade, porque eles também querem lacrar e também querem angariar capital político para monetizar as suas plataformas de YouTube, dizendo, aí ó o Calejão, ó o Calejão, tá vendo? Porque é privilegiado, então o Calejão não quer taxar a igreja, ele não quer taxar grandes empresas. Ninguém mais do que eu gostaria, mano. Tá? Eu cresci tendo alguém que, por exemplo, participou da Revolução Cubana em casa desde os 18, 19 anos de idade. Ninguém mais no mundo gostaria de ver uma revolução socialista do que eu, o Maldonado. Ninguém mais gostaria de superar o processo de exploração do homem pelo homem do que eu. Eu acho que isso vai acontecer no curto prazo? Não vai, irmão. E eu vou ficar vendendo fumaça para ter a galera mais jovenzinha me aplaudindo e dizendo: ô, o Calejão é foda, ele é revolucionário mesmo. Não vou, mano. Não vou. Se mexer na equação hoje das igrejas, cai. Se mexer na estrutura mais solidificada do grande capital, você cai. Não é extremamente doloroso ter que te dizer isso? É extremamente doloroso. Mas é a vida como ela se apresenta. Isso não é o que eu quero. O governo Lula já está numa posição extremamente delicada. E só não está mais porque você tem os Marinho, de alguma forma, se beneficiando do que está posto e disposto a estar alinhado com o governo nesse momento. Verdade seja dita. Eu também não estou aqui para passar pano para ninguém, é isso que está acontecendo. Entendeu? Se mudar um pouquinho essa equação, fica insustentável. Então eu gostaria mesmo de ter que taxar a empresa. Porra, eu disse isso na Jovem Pan, irmão. Eu disse isso, Maldonado, abertamente na Jovem Pan. E a igreja tem que pagar imposto, que porra é essa? A gente tem que taxar grande fortuna, a gente tem que taxar herança. É um absurdo que isso não aconteça. Agora, também é muito fácil falar isso quando você é influenciador e nunca teve nem cargo de vereança na tua vida, entendeu? Porque a partir do momento que você começa a entrar em contato com a coisa como ela de fato acontece, você vê que o barato é ligeiramente mais louco do que o que você supunha. Justamente, né? Mas aí é a escolha, né? A escolha do governo, né, cara? A escolha do governo é uma escolha em que ele opta por ter um pouco mais de rejeição dessa classe média baixa que já não é muito propensa a votar no PT, de gente que tá ali numa certa condição social bem
complicada, né? Trabalhando em bico, ou pequeno comércio, ou tendo pequena lojinha, que geralmente é o que quem se fode mais numa situação como essa. Agatha Apple, vocês ficam tão lindos com esse ar de emputecimento e embasamento lógico. Ney Lúcio, valeu, Ney, muito obrigado. Ney Lúcio aqui falando com a gente. E Ardena Shiri. Como vocês acham que o Dallagnol está se sentindo depois de ser caçado ao ver que o Moro conseguiu se safar? São situações diferentes, né, Yardena, mas deve estar muito puto, né? Deve estar muito puto, porque ele tem jeito daqueles caras que, quando se fode, quer que os outros se fodam junto, que aí ele se sente bem, sabe? Aquele cara, assim, que quando dá um problema no trabalho, na escola, ele quer que o brother se dê mal junto, porque ele se sente bem. Ele não fica contente em se dar mal sozinho. Ou senão, quando o brother se dá bem, ele fica puto pelo brother. Porque ele queria que ele se desse bem antes, ele não quer que ninguém se dê bem. Ele tem esse jeitinho, né, meio de Milhouse, assim, o Dallagnol, então ele deve estar muito chateado hoje, Ardena. Augusto Colombo, o problema do argumento protecionista é que não adianta taxar e não ter política de desenvolvimento da indústria, porque se for para fechar conta, só um exemplo, a isenção de dividendos de países relevantes, só o Brasil não taxa. Tá aqui o Augusto Colombo também trazendo a opinião dele sobre o tema. Leandro Duran, opa, chegando só agora porque o Calejon me passou o horário errado da live. Helder, qual o nome do cara do pão de batata, a evolução do Se Eu Fodo? É o Pedrão Pão de Batata, procura aí. Tony Barbosa, tem que taxar os super ricos, Haddad, mas aí também é complicado porque taxa ele e os brother dele, né? Bruno Albert, não chega nem perto de 92% da taxação de países que taxam importações, pouquíssimos. Essa alíquota de importação não tem defesa. Tá aqui o Bruno Albert dando a opinião dele sobre o caso também. Michel Marques, o problema não é taxar, é a alíquota. Taxar tão alto demove a pessoa de comprar, o que acaba levando a menos arrecadação. Exatamente, justamente, né, cara? Você pagar um negócio, se comprar um negócio e pagar 92% a mais, ainda mais que, porra, isso aí já incide em compra muita coisa. 200 e poucos reais, sabe? Assim, é muita coisa. É muita coisa, é uma paulada mesmo, assim. Eu não vou defender não, tá ligado? É uma paulada e eu acho que quem reclama, eu vou falar, mano, te dou razão, entendeu? Embora eu possa discordar de você em todo o resto sobre o que você acha do governo, mas nisso eu te dou razão, sim. Audrey Constant Bruno, onde será que o Haddad quer colocar o sarrafo? Eu não sei, velho. Eu não sei onde ele quer colocar esse sarrafo aí. Mas aí vale aquele adendo do próprio Haddad e do Calejon aqui. É bom lembrar que o ICMS, que também incide aí nessas compras, não tem governador nenhum reclamando. Tá todo mundo, ó, pianinho, tá ligado? Boquinha de siri, ninguém tá nem aí. HS Santana, gosta do Haddad só quando ele não tem nenhum cargo. Ele é mais legal mesmo quando tá sem cargo. Ele é mais revolucionário quando tá sem cargo. Alexandre Honório. Eu dependo diretamente do AliExpress para me manter como produtor musical independente. Não existem alternativas de periféricos dentro do país. Exatamente, cara. Nesse ramo aí, tá? Quem tem estúdio, quem é produtor musical, quem trabalha com computação, não tem, cara, não tem alternativa, não tem onde comprar e vai ficar caro para quem depende diretamente dessas compras internacionais. Vitor Hugo Santos, não adianta rebater dizendo que os produtos vão ser de alguma forma distribuídos com estoques locais. O comércio virtual é a realidade da classe baixa, exatamente. Leandro Pereira, a gente não tem nem roupa plus size nas lojas como tem na Shein. Daqui é caríssimo. Viram as mulheres grandes do Rio Grande do Sul se cobrindo com lençol? Coitados. Pois é, amiga minha, Ana Paula, lá do Rio de Janeiro, ela mandou, assim, destinado para uma influenciadora lá que ela conhece do Rio Grande do Sul, que tá, né, que é plus size, porque ela também é, essa minha amiga, ela mandou diretamente para essa pessoa, pagou 200 e poucos reais para fazer o envio, mas mandou muita coisa legal, inclusive cosmético, para a pessoa, né, recuperar a dignidade, porque a doação muitas vezes não atende, né, esse público específico.